Já se perguntou como Salomão, conhecido por sua sabedoria, acabou caindo em desgraça? Hoje, nos aprofundamos no enigma que cerca a vida de Salomão, uma história repleta de sabedoria, poder e uma queda em desgraça que parece paradoxal. O rei Salomão, um nome que ressoa em múltiplas tradições religiosas, é celebrado pela sua sabedoria e riqueza. No entanto, ele é igualmente lembrado por uma queda dramática. Como poderia alguém tão sábio, tão poderoso, tropeçar tão significativamente? Esta questão tem intrigado estudiosos e entusiastas da história há muito tempo. A história de Salomão, então, não é apenas sobre sua ascensão e queda, mas também sobre a desconcertante interação de sabedoria, poder e loucura humana. À medida que viajamos pela sua vida, exploraremos as complexidades que moldaram esta figura significativa. Prepare-se para desvendar a vida de Salomão, uma jornada cheia de sabedoria, poder e uma queda inesperada. A história de Salomão não começa na obscuridade. Nascido na realeza, Salomão era filho de Batseba e do rei Davi, um dos governantes mais reverenciados da história bíblica. Sua vida começou sob a cobertura dourada da vida palaciana em Jerusalém, uma cidade que florescia sob o governo de seu pai. O rei David, um homem de valor e de profunda fé, unificou o reino de Israel, transformando-o de um conjunto de tribos numa nação formidável. Tendo o legado de seu pai como base, Salomão estava destinado à grandeza desde o início. As circunstâncias do nascimento de Salomão, porém, foram decididamente menos que ideais. Sua mãe, Batseba, não era originalmente esposa do rei Davi, mas esposa de Urias, um dos soldados leais de Davi. Este fato, juntamente com a morte prematura do primeiro filho, lançou uma sombra sobre o início da vida de Salomão. Apesar destes desafios iniciais, a educação de Salomão foi impregnada de sabedoria e fé. Quando jovem príncipe, ele foi ensinado nas leis e tradições de seu povo. Ele aprendeu sobre governança, justiça e a importância de servir a Deus e ao seu povo com humildade e integridade. A ascensão de Salomão ao trono, porém, não foi algo simples. Seu irmão mais velho, Adonias, tinha uma reivindicação mais forte ao trono, e sua tentativa de tomar o poder quase mergulhou o reino na guerra civil. Mas através de uma série de intervenções divinas e manobras políticas, Salomão foi ungido rei por seu pai Davi. Ao assumir seu lugar no trono, Salomão era apenas um jovem. Mas ele não era um jovem qualquer. Ele era um rei, filho de Davi, escolhido por Deus para governar Israel. Ele foi um farol de esperança para o seu povo, prometendo um reinado de paz e prosperidade. Mas não foi apenas a sua linhagem real que distinguiu Salomão, foi algo muito mais profundo. Imagine isto, um reino onde a paz e a prosperidade reinavam, onde a justiça não era apenas um conceito, mas uma realidade, onde a sabedoria do monarca era a espinha dorsal do reino. Vamos nos aprofundar em um dos exemplos mais famosos da sabedoria de Salomão, a história de duas mulheres, ambas afirmando ser mães do mesmo bebê. Salomão, confrontado com esta situação, propôs uma solução tão surpreendentemente astuta que deixou toda a corte maravilhada. Ele sugeriu dividir a criança em duas, dando metade a cada mulher. A verdadeira mãe, incapaz de suportar a ideia da morte do filho, imediatamente se ofereceu para desistir de sua reivindicação, provando sua verdadeira maternidade. Este julgamento refletia a compreensão que Salomão tinha da natureza humana, a sua capacidade de discernir a verdade da falsidade e o seu talento para resolver conflitos de uma forma não violenta. Mas a sua sabedoria não se limitou apenas ao tribunal. Seu reinado foi marcado por um período de paz e prosperidade sem precedentes. Ele estabeleceu rotas comerciais, negociou tratados e construiu um reino que era um farol de progresso e iluminação. A sua visão e perspicácia estratégica foram fundamentais para promover esta era de tranquilidade e abundância. Além disso, a sabedoria de Salomão também foi uma tela de profundas percepções filosóficas e espirituais. Seus escritos, como o Livro dos Provérbios, o Cântico dos Cânticos e o Eclesiastes, são considerados algumas das peças mais profundas da literatura sapiencial. Eles oferecem lições atemporais sobre a vida, o amor e a busca pelo conhecimento.
A sabedoria de Salomão era uma mistura de observação aguçada, compreensão profunda e aplicação prática. Foi a pedra angular do seu reinado, o farol que guiou o seu reino para uma era de paz, prosperidade e progresso. No entanto, mesmo o mais sábio dos homens pode fazer escolhas imprudentes. A queda de Salomão não ocorreu da noite para o dia. Foi um processo lento e gradual, uma série de decisões que acabariam por levar ao colapso de seu reinado. As ações de Salomão, como os fios de uma tapeçaria, foram entrelaçadas para criar um padrão de queda. Um dos principais fatores que contribuíram para a queda de Salomão foram os seus casamentos. Salomão, em sua busca por poder e alianças, casou-se com muitas mulheres. Disse que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Estes casamentos não eram apenas um símbolo do seu poder, mas também uma estratégia política para formar alianças com reinos vizinhos. No entanto, esses casamentos tiveram um preço alto. Isso levou ao descontentamento e à agitação em seu reino. O povo sentiu-se traído pelo seu rei, aquele que considerava um farol de sabedoria e retidão. Este descontentamento foi como uma pequena faísca que gradualmente se transformou num fogo ardente, ameaçando engolir o reinado de Salomão. Além disso, o desvio de Salomão do monoteísmo não foi apenas uma questão religiosa, mas também política. Foi uma violação direta da aliança que os israelitas tinham com Deus. Este ato de traição foi visto como um sinal de fraqueza por seus inimigos. Deu-lhes a oportunidade de desafiar o reinado de Salomão. Na sua busca por poder e alianças, Salomão perdeu de vista os princípios que eram a base do seu reino. Ele permitiu que seus desejos pessoais ofuscassem seus deveres como rei. Ele não era mais o rei sábio e justo que as pessoas antes admiravam. As ações de Salomão estabeleceram um rumo para sua própria queda. Suas decisões, motivadas por desejos pessoais, levaram à erosão de seu poder e ao eventual colapso de seu reinado. A queda de Salomão serve como um lembrete severo das consequências de se desviar dos próprios princípios e obrigações. O homem antes conhecido por sua sabedoria era agora o arquiteto de sua própria morte. À medida que as ações de Salomão saíram do controle, as repercussões começaram a moldar um futuro sombrio para seu outrora próspero reino. O rei, que já foi reverenciado pela sua sabedoria, tornou-se agora um símbolo de decadência e excesso. Essas ações não só levaram à sua queda individual, mas também à divisão do seu reino. O reino de Salomão foi dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul, após sua morte. Esta divisão não foi um acontecimento repentino, mas o culminar de anos de descontentamento e insatisfação. As políticas opressivas de Salomão, os seus pesados impostos e as suas políticas de trabalho forçado, semearam sementes de discórdia entre o seu povo. Além disso, o seu desvio do monoteísmo, o próprio fundamento da fé judaica, não passou despercebido. Salomão, que uma vez construiu um templo para Yahvé, o Deus de Israel, estava agora construindo altos para deuses estrangeiros para agradar suas esposas. Este ato de apostasia foi visto como uma traição pelo seu povo. O respeito e a admiração que uma vez foram derramados sobre ele foram agora substituídos por decepção e ressentimento. À medida que as sombras de seus crimes cresciam, o mesmo acontecia com as rachaduras em seu reino. O outrora unificado e próspero reino de Salomão era agora um edifício em ruínas, um lembrete claro das consequências de suas ações. Apesar da sua sabedoria, Salomão não conseguiu prever o impacto das suas ações. Ele não conseguiu entender que suas ações não eram apenas suas, mas também moldavam o futuro de seu reino. Sua sabedoria, que já foi sua maior força, tornou-se agora sua maior queda. A morte de Salomão não foi apenas física, mas também simbólica. Sua morte marcou o fim de uma era de prosperidade, unidade e sabedoria. O sábio rei, outrora o farol da sabedoria e da prosperidade, tornou-se agora um conto de advertência. Sua vida serviu como um lembrete de que a sabedoria sem restrições pode levar à queda. E assim Salomão, o rei sábio, caiu em desgraça. A história de Salomão não termina com a sua queda. Seu legado continua a ressoar, pintando uma complexa tapeçaria de sabedoria e loucura, poder e queda. Nos anais das tradições religiosas,
Salomão é frequentemente lembrado com reverência. Como figura do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, ele é aclamado como um rei sábio, um profeta e um sábio. Sua sabedoria, simbolizada pelo lendário Anel Salomônico e seu majestoso templo em Jerusalém, tem sido celebrada há gerações. No entanto, a sua queda serve como um lembrete claro da propensão humana para o erro, mesmo entre os mais esclarecidos. Na narrativa da vida de Salomão, encontramos uma lição profunda. A falibilidade da sabedoria, quando não está associada à humildade e à prudência. Sua história alerta contra os perigos do poder desenfreado e da sedução dos desejos mundanos. Assim, a vida de Salomão serve como um lembrete atemporal de que mesmo o mais sábio pode cair, e o poder sem prudência pode levar à queda.